Estamos de volta com o primeiro bloco do programa Visão Política pela FGF TV, canal Universitário 14 da NET, Rede Pública de Televisão Cearense. Para o assinante que ligou agora, o programa tem hoje como convidado a participação do deputado federal José Nobre Guimarães, pelo Partido dos Trabalhadores, coordenador da bancada do Estado do Ceará na Câmara Federal. Debatendo com o deputado Guimarães, os nossos colaboradores, os professores Dimas Oliveira e Luiz Sérgio Santos. E eu queria colocar, nesse instante, o deputado Guimarães, para que nós abríssemos essa nossa discussão, um tema que é muito amplo, que é exatamente este problema, oriundo do nosso sistema político partidário, que é o fato dos presidentes, governadores, prefeitos, para se elegerem fazem as mais várias coligações. Essas coligações que deviam se reproduzir nos seus governos, na verdade, se desfazem imediatamente após as eleições. Os partidos, portanto, não assumem para si o compromisso de governar, assume o de eleger, mas para governar há um outro preço, há uma outra negociação, e o que a gente vê é isso. Invariavelmente, se pegarmos a questão hoje do Congresso Nacional, o presidente Lula, de alguma forma, refém de algumas alianças, sem as quais não governaria, mas que chama muito a atenção, né, pela sua descaracterização enquanto partido ideológico, que é o PT, e isso é de difícil compreensão para a sociedade de um modo geral, para a própria imprensa e tudo. Diante disso, a orientação agora é que o PT tenha, em 2010, o maior número possível de candidatos a todos os cargos eletivos, com o objetivo de ampliar esta base e ter uma governabilidade, portanto, tornando-se menos dependente hoje desse balcão de negócio que se verifica. Isso é factível num sistema proporcional, como diriam os americanos, one man, one vote, um homem, um voto? Bom, eu penso que a base do problema, que é real, é a não reforma política. O Congresso não teve ainda, o nosso Congresso não teve ainda coragem política de fazer a reforma. Nós avançamos agora na reforma eleitoral. Em primeiro lugar, o PT está propondo que nós deputados que vamos disputar a eleição e os senadores em 2010, nós estamos propondo que esses parlamentares eleitos a eles sejam delegados mandato para um período no sistema unicameral fazer em sessões conjuntas a reforma política. Ou seja, no próximo ano, o eleitor, ao eleger o deputado A ou B, o eleitor está dizendo também que aquele deputado ou aquele senador vai ter por obrigação, nos 6 primeiros meses de 2011, a tarefa de fazer uma profunda e ampla reforma política. Sem essa reforma política, não há como se consolidar maiorias e minorias. Não há como se consolidar maiorias programáticas. E você identifica bem. O governo se elege um presidente, um governador, um prefeito, ele se elege numa base. Primeiro, às vezes a base muda e ele vai ter que compor maioria dentro do parlamento. E essa não é a forma correta e principalmente pouco aconselhável para garantir a governabilidade. É um drama a situação do nosso governo no Senado Federal. Menos traumática na Câmara, porque há uma maioria que oriunda, nós somos uma força razoável lá, o PT tem 80 deputados, os partidos de esquerda têm uns 60, e o PMDB, que é também da base aliada. Então, há que se recompor isso. Primeiro, fazer a reforma política, convencer a nós todos, os governos e os partidos públicos, da necessidade desta reforma, para que, pelo menos em 2014, porque 2010 está sem jeito, não tem mais reforma política para 2010, nós avançamos na reforma eleitoral, para que em 2014 o país possa, pela primeira vez, estabelecer uma disputa política onde o eleitor estabeleça a diferença. Governo, oposição, maioria programática, maioria partidária. Sem isso, nós não vamos mudar essa forma de relacionamento entre os executivos e o Congresso. E aí vai para todo lado. No caso, para nós do PT, a situação é mais dramática, porque a nós é cobrado uma coisa, do ponto de vista que alguns articulistas dizem, a coerência, mas há que se dizer que nós estamos governando. Sem essa maioria, nós não conseguimos governar. Né? Não consegue se votar nenhuma medida provisória, não consegue se votar nenhum projeto de lei, né? E aí, eu tive uma experiência muito dramática lá no Congresso, quando o governo quer votar matérias importantes, não para o governo, mas para o país. E é imposta uma realidade que é muito danosa e desconstitui o sistema político partidário brasileiro. Agora, deputado Guimarães,
O PT entrou no governo Lula com um perfil e vai sair agora, depois de 8 anos de governo Lula, com outro perfil. Quer dizer, nesse trajeto de gestão do governo do presidente Lula, vários quadros do primeiro escalão do partido largaram a nave, foram por conjunturas diversas, deixaram a gestão do PT, deixaram de participar do governo por várias relações. Nós temos o próprio Zé Disseu, o Chiquem, quer dizer, uma série de quadros que eram ícones do PT. Como é que o partido internamente avalia essa mudança de perfil, essa perda de quadros e, obviamente, um desgaste institucional do partido, considerando que, por conta de alianças heterodoxas, e talvez a mais danosa e a mais dramática seja no plano nacional com o PMDB, o partido teve perdas institucionais muito graves. Como é que se discute isso internamente? Só para reforçar, Luiz Sérgio, a propósito das perdas, as duas últimas são muito simbólicas. Marina Silva, senadora, que hoje é um nome internacional. A outra do deputado Arnes. Foi eleito pelo PSDB. Que foi eleito pelo PSDB, né? Mas com fortes ligações com a igreja. Eu vou explicitar as razões que levaram os dois a deixarem o PT. Primeiro, Luiz Sérgio, eu penso que o PT sempre caminha no fio da navalha. Pelas suas origens, pelo que ele representa para a sociedade brasileira, antes, durante e depois do governo do presidente Lula, né? E o PT tem uma capacidade muito grande de se autorrenovar e se autorreciclar. E eu acredito que nós temos, nesses últimos anos, dado a volta por cima. Vamos pegar, por exemplo, quando nós tínhamos um objetivo central, desde o nosso nascimento, era fazer Lula presidente do Brasil. Esse era o que movia o PT, fundamentalmente. Nós éramos ancorados numa questão estratégica fundamental. Chegarmos ao poder, ao governo da República, pela via eleitoral, através da liderança maior, que era o presidente Lula. E foi assim que deu certo em 2002. Ao chegar no governo, o PT, ele, sem mudar de lado, mantendo as suas características fundamentais, do ponto de vista do seu programa, do ideal socialista, das suas relações com os movimentos sociais, teve que governar nos marcos do capitalismo e fazer alianças, principalmente nesse terreno aí, fazer alianças as mais heterodoxas possíveis em nome da governabilidade, porque senão o nosso governo não tinha dado certo. Pior para o PT seria a queda do governo Lula, a incapacidade política, porque nós tivemos capacidade da gestão da economia, ninguém duvida mais disso, que era o nosso ponto fraco. Diziam que o governo Lula, o PT, não tinha condições de governar em função que geraria uma instabilidade. Tanto é que via a carta aos brasileiros na eleição de 2002, todo o esforço que foi feito antes da eleição em função da eminência do Lula ganhar a presidência. E uma medida extremamente heterodoxa, que foi a contratação de um quadro do PSDB, ex-presidente de um banco internacional, para dirigir o nosso federal reserva, que é homenagem ao o Henrique Meirelles. Isso foi muito dramático. Aliás, quando o Zé Alencar foi ser vice do Lula, na primeira vez que eu cheguei numa reunião do PT aqui no Ceará para discutir esse assunto, eu fui vaiado. Porque alguns setores do PT diziam que fazer aquela aliança com o setor do empresariado nacional em função de um projeto democrático e popular seria trair os interesses de classe do partido. Não, só para terminar. Então, essas coisas todas, toda essa realidade foi se impondo para o PT. E eu acho que a vitória, a coisa mais importante, é que ele foi fazendo mudanças, muitas vezes até sem se dar conta do tamanho delas, em função dos interesses do país. E foi assim que deu certo. É um governo vitorioso e o grande desafio nosso agora é como continuar o chamado pós-Lula.